Ok, agora sim, estamos gravando. Mais uma vez, muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Fico muito feliz de mais uma vez poder estar aqui com vocês e fico mais feliz ainda de vocês estarem aqui comigo também. Mais um bate-papo, mais um encontro do nosso grupo de estudos. Hoje, na verdade, eu propus a gente falar um pouquinho sobre programação neurolinguística, sobre PNL, por dois motivos. Primeiro, na semana passada a gente falou um pouquinho sobre hipnose, e obviamente que hipnose e PNL estão alinhadas, então a gente vai falar basicamente sobre as duas coisas. Mas para esclarecer alguns pontos que são bem básicos, bem simples, tá? O objetivo aqui não é uma aula especificamente, mas sim esclarecer algumas dúvidas das mais básicas sobre programação neurolinguística, assim como a gente fez com a hipnose semana passada, sobre a formação em PNL, sobre a formação em programação neurolinguística. Eu tenho percebido que das pessoas que são nossos alunos aqui do Instituto, ainda muitas pessoas têm muitas dúvidas sobre a programação neurolinguística, sobre a PNL, assim como tem sobre a hipnose. E, bom, nós estamos com uma turma de Practitioner em PNL, que vai acontecer no mês de novembro, agora, em Balneário Camboriú. E muitas pessoas estão se inscrevendo para essa turma e muitas pessoas têm a intenção de participar dessa formação, mas ainda tem muitas dúvidas. As pessoas têm dúvidas sobre o que exatamente é PNL, para que exatamente serve a programação neurolinguística, porque eu deveria aprender PNL, não é? E eu percebo isso, essas dúvidas básicas, mesmo de pessoas que já estão aqui com a gente há algum tempo, até mesmo pessoas que já fizeram algum curso de PNL ou de coaching, que tem tudo a ver com a PNL também, pessoas que já fizeram formação de hipnose e ainda têm dúvidas sobre a programação neurolinguística. Semana passada, inclusive, eu fiz uma ligação, eu pessoalmente fiz uma ligação com um aluno nosso aqui do Instituto que tem interesse em participar da formação de PNL, e ele tinha dúvidas das mais básicas sobre a programação neurolinguística. Ele já atua como terapeuta, já fez formações de hipnose clínica, clássica, já fez formações de hipnose não verbal. E aí eu decidi trazer, né, abrir esse encontro para a gente falar um pouquinho sobre PNL, sobre a formação em PNL, sobre para que ela serve, aonde eu vou utilizar a programação neurolinguística. E então muitas pessoas nos pediram, inclusive, para a gente fazer isso, principalmente essas pessoas que têm interesse em fazer a formação. E aí a gente decidiu fazer esse encontro aqui, falar um pouquinho sobre PNL. Depois a gente vai deixar gravado e vai enviar para essas pessoas que não puderam estar aqui com a gente ao vivo, vamos dizer assim, né? Nesse encontro, tá bom? Então vamos lá. Quando a gente fala de PNL, né, de programação neurolinguística, muitas pessoas não sabem exatamente o que exatamente é. E depois tem muitas confusões que se faz com a PNL. Uma das mais básicas é que PNL é terapia e só serve para terapeutas, o que é totalmente equivocado. A PNL não é terapia, ela nunca se propôs a ser terapia, né? PNL, na verdade, são habilidades, não são técnicas. E muitas vezes, quando a gente faz uma formação de programação neurolinguística, inclusive, a gente aprende técnicas, um apanhado de técnicas. Assim como a gente faz num curso de hipnose. E qual é o grande problema disso? Quando a gente aprende técnicas, nós ficamos engessados, nós ficamos presos a técnicas, né? E a programação neurolinguística não é isso. A programação neurolinguística, ela nasceu lá nos Estados Unidos, a partir do Richard Bandler, com a ideia de ser habilidades, desenvolvimento de habilidades, ampliação de mapa, ampliação de possibilidades. E foi justamente em cima disso que a programação neurolinguística nasceu. Quando a gente desenvolve essas habilidades, e quando a gente está falando em habilidades na programação neurolinguística, nós estamos falando em habilidades de comunicação, tá? Habilidades de comunicação. Quando nós desenvolvemos essas habilidades de comunicação, nós aumentamos os nossos resultados ou ampliamos os nossos resultados de forma exponencial em qualquer área da nossa vida, desde que, obviamente, nós queiramos aumentar esses resultados, porque afinal de contas nós precisamos colocar em prática aquilo que a gente aprende, né? E aí, quando as pessoas entendem que, poxa, mas se não é terapia, então não serve para terapeuta. Eu preciso de técnicas para ser um terapeuta. O que é totalmente equivocado também. Porque, na verdade, quando eu sou um terapeuta e eu só sei aplicar técnicas, eu não sou um terapeuta. Eu sou um aplicador de técnicas. Eu só aplico técnicas.
Quando eu desenvolvo habilidades de comunicação, eu vou conseguir comunicar e influenciar positivamente o meu cliente. Então, por isso que a gente diz, e é exatamente isso que acontece nas formações de PNL, a programação neurolinguística ela vai servir para qualquer pessoa, em qualquer área de atuação. Seja um vendedor, um líder, um pai, uma mãe, um professor, seja um terapeuta. Afinal de contas, hoje, boa parte das técnicas que nós utilizamos na terapia são da programação neurolinguística, né? Porque, vamos lá, eu falei que PNL basicamente é habilidades de comunicação comigo mesmo e com os outros. Quando eu estou falando de comunicação comigo mesmo, é comunicação interna, como os resultados que eu obtenho na minha vida estão diretamente relacionados à forma como eu me comunico comigo mesmo, como eu construo a minha realidade, a minha percepção da realidade. Numa formação de PNL, nós entendemos como nós construímos a nossa percepção da realidade, como nós estamos construindo os resultados que nós estamos obtendo na nossa vida. Quando eu entendo como eu estou construindo esses resultados, eu tenho uma opção aqui, que é, opa, isso não está legal na minha vida. Então eu vou construir uma realidade diferente para mim. Entende? Eu vou construir uma realidade diferente. Quando eu construo uma realidade diferente, eu tenho resultados diferentes. Em geral, se eu tenho essas habilidades de construir da forma correta essa percepção da realidade, eu vou obter resultados muito melhores dos que eu vinha obtendo até então, né? E se eu sou um terapeuta, que é o caso de boa parte dos colegas que estão participando hoje com a gente aqui, é exatamente isso que eu faço com o meu cliente na terapia. Eu vou ajudar ele a entender que ele vem construindo uma realidade que não é positiva, que vem trazendo resultados negativos para ele, e eu vou ajudar ele a construir uma nova realidade. E aí eu conduzo ele para um resultado positivo, né? Na programação neurolinguística, nós vamos entender primeiro como nós construímos essas percepções, como nós construímos realmente a nossa realidade. A gente comenta, né, em programação neurolinguística e se faz uma alusão, né, com aquele filme Matrix, que provavelmente todos nós já assistimos, né? E é basicamente isso que a gente faz. Não é exatamente uma realidade onde algumas máquinas estão controlando a nossa vida, mas é onde nós, primeiro, nós criamos uma matrix para nós mesmos, né? Nós criamos uma realidade, muitas vezes uma realidade de merda mesmo, né? Algo muito negativo, sofrimento, dor, angústia. E em primeiro momento nós construímos isso, né? Então isso é uma matrix. Nós vivemos alienados, nós vivemos presos dentro de uma realidade, de uma matrix, vamos dizer assim. E muitas vezes essa realidade não é positiva, não é legal. Está nos trazendo sofrimento, está nos trazendo sensação de derrota, de fracasso, sensação de impotência. E obviamente que não é só nós. Nós construímos essa matrix, essa percepção da realidade, porque nós somos influenciados por todo um sistema que nos mantém presos dentro disso também. Porque é muito vantajoso para todo esse sistema nos manter presos a essa realidade limitada e extremamente limitada, né? Porque assim é muito mais fácil de nos controlar também. Quando nós entendemos que nós vivemos nessa matrix e que é algo que é construído por nós, ou que nós estamos permitindo que alguém construa essa matrix para nós, essa realidade que não é positiva, nós, num primeiro momento, nós temos aí uma liberdade incrível, que é a possibilidade de construir uma nova realidade. Dentro da formação de PNL, dentro de uma formação de PNL, eu vou aprender a construir essa percepção da realidade, essa nova realidade na minha vida, de uma maneira muito mais eficaz, muito mais positiva e direcionada para aquilo que eu quero, tá? Isso serve, no primeiro momento, para mim, é extremamente libertador para mim, porque eu tenho possibilidades infinitas de construir a realidade que eu quiser para minha vida. Dentro da terapia, exatamente da mesma maneira funciona, porque o nosso cliente está preso dentro de uma realidade muito limitada, que está trazendo dor, sofrimento, angústia e tudo mais de ruim.
E aí eu vou dar uma nova possibilidade para ele, eu vou ajudar ele a construir uma nova realidade totalmente melhorada, né? É, e aí eu consigo conduzir ele para resultados positivos. Mais do que isso, dentro da formação, né? Então a gente tem, por exemplo, vendedores, líderes de equipe, empresários, pais, mães, né? E aí eles vão pensar assim, poxa, mas para que serve isso? Não serve para terapeuta, serve para desenvolvimento pessoal, para mim? Não. É, eu tenho uma equipe de vendedores e eu quero que os meus vendedores aumentem os resultados. Afinal de contas, uma empresa vive de resultados, né? Eu quero que meus vendedores aumentem os resultados, que eles melhorem os resultados. Ou eu, como terapeuta, a gente já falou sobre aqui também, né? O terapeuta também, ele é um vendedor e ele é um empresário. O terapeuta, ele é um empresário, ele vende o produto dele, que é terapia. Ele é e precisa ser um vendedor também. Afinal de contas, se ele não for um bom vendedor, ele não vai ter resultados. E é justamente aí que entra a programação neurolinguística. Porque eu desenvolvo habilidades de comunicação, eu desenvolvo habilidades de influenciar a neurologia, os pensamentos, a mente das outras pessoas. E, obviamente, a gente sempre sugere que de forma positiva, né? Então, se eu tenho um grupo de vendedores, um grupo de colaboradores, eu vou aprender a entender o que motiva essa pessoa, como ele toma decisões, eu vou entender a forma correta de comunicar com essa pessoa a fim de conduzir ela para tomar as decisões que eu quero que ela tome, né? É persuasão, né? É influência. Isso é engenharia da persuasão, engenharia da influência. Isso é programação neurolinguística, é basicamente isso. Na terapia eu faço exatamente isso também, né? A gente, há 2, 3 encontros atrás, a gente falou sobre isso aqui. Quando eu vou vender um processo terapêutico, eu preciso fazer com que a pessoa tome a melhor decisão para ela. Nesse caso, obviamente, é a terapia. Se eu estou vendendo qualquer outro produto exatamente da mesma forma, eu vou estar vendendo um produto para essa pessoa, eu quero que ela tome a melhor decisão possível. Dentro da formação de PNL, a gente aprende a usar a comunicação de forma assertiva, de forma a influenciar essa pessoa a tomar a decisão que eu quero, a influenciar essa pessoa no caminho que eu quero. A gente aprende a desenvolver a habilidade de comunicação hipnótica, né? O modelo Milton, linguagem hipnótica, hipnose ericksoniana, que é uma das ferramentas mais poderosas que existe hoje, tanto na terapia, né? Afinal de contas, ela foi modelada de todo um processo desenvolvido pelo Milton Erickson, utilizado na terapia, mas hoje ela é extremamente utilizada no marketing, nas vendas, nos processos de liderança. Por quê? Porque ela influencia de uma forma indireta, de uma forma permissiva, né? E isso é genial, isso é fantástico, isso é transformador. Dentro de uma formação de PNL, eu vou entender exatamente como conduzir, como influenciar a neurologia de uma pessoa, a minha neurologia, a neurologia de outra pessoa, influenciar os pensamentos, os comportamentos. A gente fala muito aqui sobre terapia, né? Quem é terapeuta aqui sabe o quão desafiador é fazer com que o meu cliente mude comportamentos, mude hábitos, né? A gente sabe o quão difícil é para nós mudarmos hábitos, o quão difícil é para nós mudarmos comportamentos. E muitas vezes, quando a gente começa na área terapêutica, ou quando a gente está tentando fazer uma venda, né, para quem é vendedor, ou até mesmo para o terapeuta que é vendedor, né, que fecha pacotes de terapia, o quão desafiador é para eu é, motivar uma pessoa ou para fazer um processo de mudança. E exatamente aí também entra a programação neurolinguística, né? O Milton Erickson, ele falava que não é que as pessoas não queiram mudar, é que elas não estão suficientemente motivadas para isso.
Então, muitas vezes eu utilizo uma técnica incrível com o meu cliente na terapia, ou eu ensino várias técnicas de vendas, várias técnicas de motivação para os meus colaboradores, e aí eu penso, cara, agora vai, né? Para quem já fez curso de vendas aqui, e eu já fiz dezenas de cursos de vendas ao longo da vida, eu sempre fui vendedor desde criança. Para quem sabe mais ou menos um pouquinho da minha história, sabe que eu fui vendedor desde de criança. E eu fiz muitos cursos de vendas. E normalmente a gente aprende algumas técnicas, técnicas de vendas, técnicas, né? Aquelas técnicas enlatadas. Na terapia é exatamente assim, a gente aprende algumas técnicas enlatadas. E aí a gente vai, a gente aplica e não dá resultado. Por quê? Porque não vai funcionar se a pessoa não estiver realmente motivada a tomar aquela decisão. Não vai funcionar na terapia, não vai funcionar no processo de vendas, não vai funcionar com o meu funcionário na empresa, não vai funcionar se ele não estiver suficientemente motivado para isso. E para que eu motive ele de uma forma eficaz, eu preciso entender como ele se motiva, como ele toma decisões, o que é importante para ele, o que ele busca atender com aquilo que ele está fazendo. Entende? A gente já falou sobre isso também aqui no grupo de estudos, e é uma das coisas que a gente aprende na formação de PNL é entender o que motiva a pessoa a fazer o que ela faz. Esse é um dos pontos chaves para qualquer resultado que eu tenha, seja com um grupo de seja com um grupo de colaboradores, seja na área de vendas ou seja na terapia. O que motiva o meu cliente a mudar? O que motiva, né? Qual o motivo para o meu cliente superar uma depressão? Qual o motivo do meu cliente comprar uma casa? Qual o motivo do meu colaborador acordar todos os dias de manhã e ir para a empresa trabalhar? Qual o motivo? Muitas vezes a gente pensa em algo concreto. E, veja só, eu falei isso também no penúltimo encontro, eu acho. Nós não compramos um produto, nós compramos emoção e sensação. As pessoas compram emoção e sensação. As pessoas buscam atender a alguma necessidade básica. Essas necessidades a gente chama em PNL de valores, né? A gente entende muito mais isso profundo dentro de uma formação. Qual valor o meu cliente está atendendo com aquela mudança? Qual o valor o meu cliente quer atender com aquele produto que ele está comprando? Qual o valor o meu funcionário quer atender quando ele vai trabalhar todos os dias? O que motiva ele a trabalhar para receber o salário? Não é o dinheiro. Nenhum de nós quer dinheiro. Nós não queremos dinheiro. Nenhum de nós quer. Nenhum de nós. Nós queremos aquilo que o dinheiro pode comprar, aquilo que ele nos traz. O que que é? Não é um produto, não é uma casa nova, não é um carro novo, não é isso, não é uma viagem, não. É emoção e sensação. Eu quero segurança quando eu compro uma casa, eu quero status quando eu compro um carro, eu quero reconhecimento quando eu atinjo uma meta na empresa, eu quero liberdade quando eu trabalho até mais tarde e quando eu me empenho e faço hora extra. Eu quero atender ou atender necessidades da minha família. Minha família é importante para mim, então eu quero dar o melhor para minha família. Tudo isso são valores, são os para que eu faço aquilo que eu faço. Quando eu entendo os para que uma pessoa está fazendo aquilo que ela faz, ou para que ela vai tomar aquela decisão, para que ela vai comprar aquele produto, é muito mais fácil de eu influenciar ela a tomar essa decisão. Isso é extremamente importante eu ter em mente, e para quem ainda não domina esses conhecimentos, obviamente é extremamente necessário a gente dominar. Para quem já domina, é extremamente importante a gente estar ligado nisso. A gente está ligado nisso a todo momento. Para quem já é practitioner em PNL, é muito importante, né? Não adianta eu fazer uma formação, é muito importante que eu aplique os conhecimentos que eu tô adquirindo ao longo do tempo. Não só, obviamente, em PNL, mas em qualquer área da nossa vida, né? Porque muitas vezes acontece isso também. Eu estudo, eu aprendo técnicas, eu aprendo ferramentas, eu desenvolvo habilidades e eu não utilizo essas habilidades no dia a dia, eu não pratico. Para quem é aluno aqui da formação de hipnose não verbal, mesma coisa. Se eu não pratico essas habilidades, eu não desenvolvo, eu não aprendo de verdade. Porque a gente aprende de verdade fazendo, né? Quando a gente coloca em prática as coisas.
E esse também é um dos motivos das nossas formações em PNL serem presenciais também. Obviamente, a gente tem cursos online, tem, mas a gente só vai desenvolver as habilidades mesmo quando a gente vai para a formação presencial, quando a gente passa pelas experiências, quando a gente pratica com os colegas, aquele é o primeiro momento da gente fazer as práticas. Também por isso as nossas formações de hipnose não verbal hoje não são online, porque precisa das práticas, precisa das vivências, né? Isso é extremamente importante para que eu desenvolva habilidades, para que eu realmente, verdadeiramente desenvolva habilidades. Dentro de uma formação de PNL, tem duas ferramentas, assim, na verdade, tem três que eu acho imprescindíveis, né? Que eu acho imprescindíveis. E para qualquer área da minha vida, seja para uso pessoal, ou seja para a área de venda, para motivação, para a área terapêutica, que são indispensáveis. Se eu não dominar essas três ferramentas da programação neurolinguística, eu não consigo ver como a pessoa faz terapia, como a pessoa motiva uma equipe, como a pessoa faz uma venda, tá? A primeira delas é eu entender sobre sistemas representacionais e submodalidades. Isso é estruturação das minhas experiências. É estruturar é como eu estruturo as minhas experiências internamente. As minhas experiências internas, como eu represento internamente a minha realidade, é o que vai dar todo o significado para tudo aquilo que eu expresso no mundo, tá? Quando eu entendo de verdade sobre isso, quando eu domino isso, eu já tenho aqui uma arma extremamente poderosa para atuar em qualquer ponto que seja. Na área terapêutica, qualquer situação que se apresenta, eu consigo trabalhar quando eu entendo como a pessoa estrutura a realidade. O Richard Bandler, criador da PNL, ele faz um trabalho incrível em cima justamente disso. Em cima, na verdade, dessas três ferramentas que eu vou comentar agora. A primeira é submodalidade de sistemas representacionais. Ele faz um trabalho magnífico, desconstruindo essa estrutura, porque quando eu entendo essa estrutura interna e externa, e aí entra um outro ponto, né? Que muitas vezes numa formação de PNL a gente aprende de submodalidades e de sistemas representacionais a nível interno. Na verdade, as minhas experiências, eu estruturo elas a nível de pensamento, né? Imagens, sons, sensações, mas eu estruturo ela também e tudo isso dá um significado para a experiência que eu tenho ou para a minha realidade toda essa experiência interna, o meu pensamento e como eu estruturo ele, mas também todo o conjunto externo de comunicação verbal e não verbal, expressões faciais, postura, gestual, as sensações físicas que eu tenho quando eu penso em algo. Então, tudo isso estrutura a minha experiência. Quando eu entendo e domino isso, eu trabalho em qualquer ponto, em qualquer situação aqui. Tá? Esse é o primeiro ponto que eu acho essencial. E isso a gente trabalha muito dentro da formação para que a gente entenda e realmente domine, verdadeiramente domine isso, toda essa estrutura. Depois o metamodelo. Eu não consigo ver como uma pessoa faz terapia, como ela conduz uma terapia sem dominar um metamodelo, sem saber como fazer perguntas eficazes. Eu não sei como uma pessoa faz venda sem dominar um metamodelo. Eu não sei como uma pessoa conduz uma equipe de colaboradores sem dominar o metamodelo. E aí, quando eu entendo e domino o metamodelo, eu percebo que muitos nós se desatam na minha vida. Porque, afinal de contas, a maior parte das nossas questões, dos nossos conflitos, né, e dos nossos resultados negativos, tem a ver com a forma como eu comunico com os outros. Aqui eu estou falando de comunicação verbal mesmo, tá? A forma que eu comunico com os outros. Quando eu entendo e domino o metamodelo, eu consigo extrair as informações de forma precisa. Eu consigo quebrar objeções. Eu consigo quebrar crenças, desfazer crenças negativas. Eu consigo criar novas crenças. E quando eu estou falando de vendas, eu preciso criar crenças nas pessoas também. Quando eu estou falando de relacionamento interpessoal, eu preciso trabalhar crenças também, né? Então,
tudo isso é extremamente importante. Na terapia, então, nem se fala. Como eu faço uma anamnese na terapia sem dominar metamodelo? Sem fazer perguntas assertivas, perguntas poderosas, perguntas que tragam o núcleo daquela informação que eu preciso, que extraiam as informações que eu preciso para trabalhar com aquele cliente. Eu falei que nós não compramos produtos, nós não compramos coisas, nós compramos emoção, sensação, nós atendemos valores, necessidades básicas. Na terapia não deixa de ser assim também. A pessoa vai tomar uma decisão de mudar ou de manter um comportamento negativo para atender uma necessidade básica, mesmo que esse comportamento esteja trazendo resultados negativos na vida dela. A pessoa tem depressão, né? Ou ela tem um comportamento depressivo, tem um comportamento ansioso, ela mantém esse comportamento por quê? Porque ela está atendendo uma necessidade. Quando eu entendo que necessidade essa pessoa está atendendo, eu consigo oferecer outra possibilidade mais positiva para ela, onde ela, deixando esse comportamento ansioso ou depressivo ou qualquer outra coisa que seja, né, compulsão alimentar, vícios em geral, ela vai ter um ganho muito maior em várias outras situações, vai ser muito mais prazeroso e ela vai atender ainda esse valor que ela está atendendo. Isso sim motiva uma pessoa a mudar. Isso sim motiva uma pessoa a deixar um comportamento negativo e a mudar esse comportamento para atingir um objetivo. Dentro da PNL, nós aprendemos como formular esses objetivos de forma eficaz. Porque, afinal de contas, é aquilo que a gente sempre diz também, né? Se eu não sei para onde eu vou, qualquer caminho serve, né? Ou eu fico andando em círculos e dificilmente eu vou alcançar algo positivo. Quando eu sei exatamente para onde eu vou, seja na terapia, seja com a minha empresa, seja com o meu grupo de colaboradores, seja quando eu sou um vendedor, estou vendendo um produto, uma ideia, quando eu sei exatamente o meu objetivo, exatamente o resultado que eu estou buscando, é muito mais fácil de eu alcançar. E a PNL justamente me dá essa possibilidade de eu estruturar esses objetivos de forma extremamente eficaz e para que eu possa realmente alcançar esses objetivos. Uma outra ferramenta que eu acho também indispensável dentro de qualquer situação, dentro de qualquer ponto que eu for analisar na minha vida, é o modelo Milton, é a comunicação hipnótica. Comunicação hipnótica ericksoniana eu acho indispensável, tanto para um empresário, para um líder de equipe, para um vendedor ou para um terapeuta. Por quê? Porque eu vou estar influenciando o inconsciente da pessoa. Eu vou estar influenciando de forma deliberada a pessoa a tomar as decisões que eu quero que ela tome. Por isso que sempre quando a gente fala nesses temas sobre comunicação hipnótica, sobre engenharia da influência, sobre persuasão, a gente comenta que, obviamente, um dos pontos principais é eu ter em mente que aquilo que eu estou oferecendo para a pessoa, ou o caminho para onde eu estou conduzindo essa pessoa, é algo positivo. Porque, obviamente, eu também posso influenciar uma pessoa para algo negativo, extremamente comum. Inclusive, quando a gente fala dentro de uma formação de hipnose que as pessoas não tomam nenhuma decisão que elas não queiram, elas não fazem nada que elas não queiram em hipnose, isso é uma mentira. Porque se eu desenvolver habilidades de comunicação hipnótica, eu faço com que a pessoa tome decisões que ela não quer. E eu tenho certeza que todos nós aqui já passamos por situação parecida com essa, que eu vou comentar agora. A gente vai numa loja para comprar um produto. O vendedor, ele é extremamente habilidoso e não necessariamente ele estudou hipnose ou PNL, porque isso são habilidades que muitas vezes as pessoas desenvolvem ao longo da vida naturalmente. Afinal de contas, a própria PNL, ela foi modelada de pessoas que tinham resultados excelentes. Aí a gente vai na loja e a gente quer comprar um produto. A gente sai de lá com um outro produto muito mais caro, que é uma porcaria que a gente não queria. A gente chega em casa ou depois que a gente sai da loja, a gente se arrepende. A gente toma consciência de que a gente fez uma cagada. E a gente fica puto com o vendedor. Não é assim? Eu tenho certeza que quase todos nós aqui, se não todos, já passamos por essa situação. Isso são
decisões que nós não queríamos tomar. E nós fomos influenciados a tomar uma decisão assim. Por quê? Porque nós estávamos em transe. Nós não tomamos essa decisão deliberada. Nós fomos influenciados a tomar essa decisão. E isso é extremamente comum. Só que quando eu faço isso com uma pessoa, de forma deliberada e de forma enganosa, a chance dessa pessoa, depois que ela tomar consciência da cagada que ela fez, de ela ficar muito pé da vida comigo, vai ser muito grande. Então a gente sempre sugere que a gente influencie as pessoas de forma positiva, de forma a conduzir elas para algo que seja muito bom, né? De algo que seja muito bom. Por isso que quando a gente falou outro dia sobre engenharia da influência, a gente falou sobre eu realmente, verdadeiramente acreditar naquilo que eu estou vendendo. Se é um processo terapêutico, eu realmente acreditar no meu produto, na minha entrega, no meu serviço. Se eu tenho uma empresa, se eu tenho um grupo de colaboradores, eu influenciar de forma positiva essas pessoas a tomarem as decisões que eu quero que elas tomem, mas de forma que seja benéfica para elas. Ah, aqui a Luísa disse que está cortando para ela. Está cortando para vocês aí? Não? Tá, então deve ser a internet dela. Beleza. Tudo isso a gente aprende a dominar dentro da formação de PNL. Nós temos dentro da formação de PNL, para você ter uma ideia, porque isso é relativamente complexo também, né? De uma forma mais básica, a gente domina mais fácil. Mas quando a gente quer desenvolver essa habilidade de realmente influenciar as pessoas de forma positiva e de forma indireta, utilizando esses padrões de linguagem ericksonianos, eles são um pouco mais complexos. Então, a gente oferece todo um material extra, gravado em vídeo e em material gráfico também, né? Com modelos de comunicação, com roteiros de comunicação, tanto para terapia quanto para outras áreas, né? Porque basicamente, eu repito isso muito aqui, né? A terapia é basicamente como um processo de vendas qualquer ou um processo de motivação de uma equipe. É basicamente a mesma coisa. É basicamente a mesma coisa. Eu estou vendendo algo para essa pessoa. O quê? Algo que nós construímos juntos, né? Se a pessoa não quer mais ter depressão, o que ela quer? Ela quer algo. Eu vou construir esse objetivo com ela e eu vou vender isso para ela. Se eu conseguir vender isso de forma muito positiva e habilidosa, ela vai comprar. Se eu não conseguir influenciar ela o suficiente para vender isso de uma forma positiva, ela não vai comprar. Tem muito menos chance dela comprar. E como que eu faço isso? Habilidade de comunicação, comunicação assertiva, comunicação hipnótica. A gente já fez aqui, inclusive, no grupo, um encontro, algo, acho que foi o ano passado, talvez no outro ano, mas acredito que o ano passado a gente fez um encontrão aqui, um aulão sobre hipnose, sobre linguagem hipnótica. Dentro da formação de PNL, a gente faz muito isso também. A gente faz vários encontros e tal, várias aulas que a gente grava sobre comunicação hipnótica. Como induzir uma pessoa ao transe conversacional sem que a pessoa perceba. Eu coloco ela em transe sem que ela perceba. Como manter a pessoa em transe? Como dar comandos embutidos para essa pessoa de forma deliberada sem que ela perceba. Tudo isso a gente aprende, a gente domina. E isso é um arsenal de ferramentas extremamente poderosos para eu alcançar melhores resultados. Se eu não tenho essas ferramentas, eu fico extremamente limitado. Fico extremamente limitado. Vou dar um exemplo aqui. Há um tempo atrás, a gente teve um encontro aqui e a menina falou que ela gostava da hipnose não verbal porque ela não precisava falar com o cliente. Ela não precisava falar com o cliente. E para ela isso era extremamente acalentador, vamos dizer assim, né? Porque ela não gostava de falar com o cliente. Beleza, mas e aí como que ela conduz um processo terapêutico se ela não conversa, ela não extrai informações, ela não trabalha crenças, ela não sabe ela não constrói objetivos com esse cliente? Como que ela faz o processo terapêutico? Não tem como, na minha visão, não tem como, entende? Eu preciso desenvolver habilidade de comunicação, eu preciso desenvolver habilidade de influenciar a neurologia do meu cliente. Quando eu influencio, quando eu gero emoção, gero conexão e gero emoção, aí sim eu alcanço os meus objetivos. Tem várias outras ferramentas que a gente aprende dentro da formação, né? Outra que eu acho também indispensável é rapport.
Rapport, normalmente, a gente aprende de uma forma muito simples, porque tem muita informação aí na internet, a gente aprende algumas formas de estabelecer rapport, né? Mas estabelecer de verdade rapport, estabelecer e manter conexão com o cliente com grande habilidade, é bem diferente de simplesmente espelhar uma pessoa. É muito mais do que simplesmente espelhar. Tem muito mais do que isso. Não é? Se eu só espelho, eu só imito uma pessoa, dificilmente eu gero rapport, eu gero conexão, eu crio conexão com essa pessoa. Eu crio conexão, eu crio rapport através de toda a minha comunicação não verbal, expressões faciais, postura, gestos, com o espelhamento também, e com todo um outro conjunto, com a minha comunicação verbal, o que eu falo, como eu falo, né? E tudo isso me dá me dá infinitas possibilidades, na verdade, né? Me dá infinitas possibilidades de utilização e de resultados também. Pessoas, eu estou falando aqui mais ou menos uns 40 minutos. Alguém tem alguma colocação, dúvidas, sugestões? Fiquem à vontade. Marcos, por favor. Uma vez eu ouvi uma colocação, assim, ó, a respeito sobre a PNL. Eu entendi, mas não ficou acho que não ficou tão claro. E a informação era o seguinte: se você acredita, se você, como é que é? Se você usa apenas uma técnica da PNL, na verdade você apenas está usando um subproduto da PNL, né? O que eu entendi, me corrija se eu estiver errado, é que no caso sentido seria aquela pessoa que só aplica a técnica como muitas vezes um terapeuta dentro do ambiente, mas diferente de um aluno que faz uma formação, acho que eu consigo. Tem essa diferença no sentido final, porque tem a Sim, pessoa que faz a formação, tem aquela pessoa que faz uso da PNL no seu dia a dia, no trabalho que ela desempenha, e tem o aluno no começo e no final da formação, o como, de uma forma assim, simples, como seria essa distinção das coisas? beleza. Então, Marcos, sobre essa colocação lá do início, né? Quando eu só aplico uma técnica, eu estou usando um subproduto realmente. Essa é uma palavra correta para PNL. Quando eu aplico uma técnica da PNL, eu estou usando um subproduto da PNL. A PNL não é técnica. Ela é um conjunto de habilidades. A PNL é uma disciplina. Quando eu aprendo toda essa disciplina, eu utilizo a programação neurolinguística como um todo, não especificamente como uma técnica. Quando eu utilizo só uma técnica, eu tenho a chance de ou funciona ou não funciona. Que é o que acontece com a maior parte das pessoas que fazem um curso de hipnose, por exemplo. Principalmente esses cursos mais básicos, de 2, 3 dias. Eu aprendo uma técnica. Então, quando eu aprendo uma técnica, eu utilizo ela. Ela pode ou não funcionar, tá? Ela pode ou não funcionar. Se ela não funcionar, pronto, eu não tenho mais o que fazer. Eu posso utilizar um conjunto, eu posso utilizar outra técnica, outra técnica, outra técnica e outra técnica. Às vezes funciona, às vezes não funciona. Quando eu domino a programação neurolinguística, quando eu domino a comunicação, eu não utilizo uma técnica, eu utilizo todo um conjunto de habilidades. E esse é o grande diferencial de uma formação de verdade de PNL. E veja só, nas formações, eu já fiz várias formações de programação neurolinguística, eu já fiz várias formações em vários locais diferentes, com vários profissionais diferentes. E é muito comum a pessoa ir para uma formação de PNL
e ela aprender técnicas. Ela aprende um monte de técnicas ali, tá? E aí, muitas vezes, se é uma formação mais focada em terapeutas, ela vai aprender técnicas mais focadas na área terapêutica. Se é uma formação mais focada no desenvolvimento pessoal, às vezes até é pior, porque às vezes ela não aprende técnica nenhuma. Ela só passa por um monte de vivência. Já aconteceu comigo, sim. De ficar 10 dias dentro de uma formação e passar por um monte de vivências e não aprender nada de PNL lá dentro. Se é uma formação mais voltada para a área de vendas, então aí algumas pessoas vão aprender mais técnicas de vendas relacionadas a PNL. E isso não é PNL. Ela vai estar aprendendo um conjunto de técnicas ali. Então ela aplica uma técnica aqui, outra aqui, todas espaçadas. Não é isso. O nosso foco, né? Essa é uma sugestão, inclusive, que eu dou sempre aqui no grupo, ou enfim, para os alunos dos cursos e tal. É justamente isso. Sabe o que funciona muito bem para eu colocar no meu trabalho, naquilo que eu estou fazendo? É eu olhar aquilo que foi bom para mim quando eu fiz. Então, se eu vendo um produto, se eu compro um produto, porque afinal de contas eu sou um comprador, o que funciona bem quando eu compro? Isso vai me dar um monte de indicativos de como eu posso vender, entende? É eu me observar, é eu entender. E é isso também a gente desenvolve dentro da nossa formação aqui. A gente busca fazer justamente isso. É eu pegar dentro das minhas experiências, eu pegar dentro das experiências das pessoas, entender essas experiências, entender essas estruturas. Isso me dá uma riqueza de informações que é sem precedentes, entende? Mas, enfim, seguindo lá, quando eu aprendo, quando eu desenvolvo essas habilidades, quando eu entendo essas habilidades e eu desenvolvo elas, quando eu vou utilizar, e seja em qualquer área, seja na área de terapia, seja na área de venda, seja na área da liderança, seja na minha vida pessoal, eu vou utilizar todas essas habilidades em conjunto. Eu vou criar conexão com a pessoa, eu vou fazer perguntas assertivas, eu vou abrir possibilidades, eu vou fazer uma comunicação indireta, eu vou utilizar de comandos embutidos, eu vou criar âncoras visuais, sinestésicas, auditivas, eu vou buscar perceber como essa pessoa está expressando a realidade, como ela está entendendo a realidade a nível de submodalidades, de sistemas representacionais, como ela codifica, sabe? Como ela estrutura a experiência dela, e dessa forma eu entendo, eu ajudo ela a desconstruir isso e construir uma nova percepção. É mais ou menos isso que a gente aprende dentro da formação. Percebe? Então isso é diferente de simplesmente eu aprender técnicas. É bem diferente de eu simplesmente aprender técnicas. Respondi a tua pergunta? Não? Ficou claro? Não, respondeu. Percebeu meu Respondeu. ponto? Respondeu. Quando você se prende à técnica, você corre o risco daquilo não funcionar. Quando você entende o que você está fazendo e como as coisas funcionam, você vai contornando, buscando, né? Isso. Na verdade, tu não vai te prender a uma técnica, né? Tu não vai te prender a uma técnica, tu vai utilizar de habilidades de comunicação. Então, tu vai sempre ter infinitas possibilidades. Em PNL, a gente diz que nós precisamos ter pelo menos duas alternativas para alcançar o mesmo objetivo. Duas alternativas. Se eu só tiver uma, eu não tenho alternativa. Se eu só tenho uma possibilidade, só uma opção, eu não tenho opção. Ou é aquilo ou nada. Quando eu tenho duas, pelo menos, bom, beleza, se uma não funcionar, eu tenho outra. Já é alguma coisa. Mas quando eu desenvolvo essas habilidades, eu tenho infinitas possibilidades. Se algo não deu certo, eu faço outra coisa. Se não deu certo, eu faço outra. Eu faço até funcionar. Só que eu preciso entender de feedback, eu preciso entender as respostas que a pessoa está me dando. E, em geral, quando eu estou falando de respostas, eu estou falando de respostas inconscientes, através de todo o conjunto de comunicação, comunicação não verbal, comunicação verbal, postura, gestos, tudo isso vai me indicar se eu estou no caminho certo, se eu não estou,
se eu estou conduzindo a pessoa para uma tomada de decisão ou não, se eu estou influenciando ela de forma positiva, se eu motivei, se eu não motivei, se eu consegui criar conexão, rapport, ou se eu não criei ainda, entende? Ou eu percebo que eu criei conexão e eu percebo quando eu quebro essa conexão e eu consigo estabelecer de novo. É totalmente diferente, são habilidades mesmo, né? Vamos lá, são 20 horas e 55. Eu não sei se tem alguém aqui que está no encontro, que são daquelas pessoas que têm interesse de fazer a formação e ainda tem dúvidas. Se quiser, pode abrir e fazer perguntas, ou se não quiser abrir o áudio e fazer perguntas, pode mandar ali no chat, pode ficar bem à vontade. Enquanto isso, eu aproveito e aí eu pergunto, por exemplo, eu sei aqui ó, que o Douglas já fez a formação de PNL, pelo menos com a gente aqui. Talvez tenham mais pessoas que tenham feito, mas não comigo aqui. Douglas, o que que tu percebe? É que, na verdade, tu não era terapeuta ainda, né? Tu tava estudando para se tornar um terapeuta naquela época que tu fez a formação, né? O que que tu percebe, assim, de... Porque tu tinha feito uma formação online antes, né? Que tinha PNL, tinha bastante programação neurolinguística, né? Tu pegou aquela turma que a gente fez que era todo um conjunto de conteúdos, né? Mas, vamos lá. O que que tu percebe de diferença entre aquilo que a gente trabalha na hipnose, no curso de hipnose, e o que tu trabalhou dentro da PNL? Isso, tu percebe diferenças, seja em ti mesmo, nas tuas tomadas de decisão, e eu sei que tu tomou algumas decisões bem drásticas na tua vida depois da formação, e isso é extremamente comum, tá? Extremamente comum, porque eu também passei por algumas situações assim também, depois que eu fiz as primeiras formações, eu tomei algumas viradas de direção assim, totalmente drásticas. Mas o que que tu percebe? Se tu quiser falar um pouquinho para nós. Olha, Vitor, não é uma mudança que aconteceu, é uma mudança que está acontecendo. Ela é constante e progressiva. Como é que eu vou dizer? Tu falou do curso de hipnose, né? Aquele curso extenso que a gente fez, que aconteceu alguns Bastante conteúdos tempo. muito rico em função disso, porque tu trouxe muito conteúdo de PNL junto dentro do curso e depois disso eu fiz o PRAC com vocês. A respeito do presencial, basicamente todo aquele conteúdo do curso presencial tu disponibilizou para a gente online, mas a vivência fez toda a diferença, é uma virada de chave e associando com o trabalho que eu vinha realizando, era bem experimental antes da PNL. Eu comecei a me encorajar a trabalhar de uma forma mais séria, acreditando em mim, depois de ter participado do PRAC. Essas mudanças constantes é um desafio diário e como é que eu posso colocar para vamos simplificar a coisa aqui, né? É quase como uma filosofia de vida. Ao longo da vida a gente vai aprendendo diversas ferramentas em diferentes áreas e não vai sabendo como utilizar elas diariamente para extrair o nosso melhor, o nosso potencial. E a PNL parece um compilado de estratégias, só que elas têm que ser vivenciadas e a partir daí começam a se abrir caminhos e tu consegue diariamente superar com facilidade desafios gigantes que anteriormente eram gigantes, depois parecem mais cotidianos, mais comuns. Acho que é isso. Acho que eu consegui transmitir um pouco do que eu sinto. Perfeito, perfeito. Que legal, muito bacana. É mais ou menos isso que eu experienciei também quando eu fiz as minhas primeiras formações. Eu estudei muito PNL antes, muita PNL antes de ter a possibilidade de fazer uma formação presencial. Eu tive contato com a PNL no final da adolescência, né? Lá pelos 18, 19 anos eu tive contato com a programação neurolinguística. Então eu estudei alguns anos, a minha primeira formação de PNL eu fiz com 23 anos. Foi o primeiro practitioner que eu fiz, foi com 23 anos. Então eu já estudava uns 4, 5 anos mais ou menos.
até poder fazer a minha... Até ter a condição, primeiro, de ter possibilidade dessa formação, porque lá atrás era bem mais desafiador de encontrar essa formação, não tinha tantas possibilidades, eram poucos institutos que ofereciam a formação, e depois de ter a possibilidade de se encaixar, obviamente, na questão financeira, porque lá atrás, no começo, era bem desafiador, né? Estava no início da minha vida. E apesar de que não faz tantos anos, tá? Eu sou bem jovem ainda. Sou bem jovem. Não pareço, deixa a barba crescer para parecer um pouco mais velho, mas isso já faz alguns anos, tá? A gente não tinha tantos conteúdos também na internet. Hoje é incrível, hoje é fantástico. A gente está num universo, assim, num mundo, num momento do mundo que, cara, é fantástico. A gente tem todo o conteúdo, todo o conhecimento que a gente precisa tá na palma da nossa mão. Tá tão fácil, né? Lá atrás era bem mais desafiador da gente ter acesso a tudo isso. Era bem mais desafiador. Obviamente que ao longo do tempo eu fiz muitas outras formações, mas quando eu fiz a minha primeira formação, eu vivenciei uma experiência mais ou menos assim. Porque é uma virada de chave. Tu vem virando algumas chaves e num momento tu vira numa direção totalmente contrária, porque aquilo te abre uma possibilidade e te joga para um mundo totalmente novo. Para quem assistiu o filme Matrix, eu gosto dessa alusão. Para quem assistiu o filme Matrix, é mais ou menos isso. A gente está numa Matrix e em algum momento a gente percebe que, opa, eu posso sair disso. Eu tenho todas as ferramentas para sair. Eu estou criando isso, cara. Isso é extremamente assustador, obviamente, mas é extremamente possibilitador, né? E lá atrás eu nem pensava em ser terapeuta. No primeiro momento nem sabia que podia ser terapeuta, porque não existiam muitos terapeutas, né? Depois que eu tomei consciência que era possível e aí fui estudar mais, fazer cursos de hipnose e tudo mais. Obviamente que eu nunca fui só terapeuta, sempre fiz um monte de outras coisas ao mesmo tempo. Eu sou empreendedor desde criança também, sou vendedor desde criança, então eu sempre empreendi em outras áreas também. E eu posso dizer assim que, cara, para mim foi realmente fantástico. Tudo que eu alcancei na minha vida até hoje, eu tenho certeza e ainda tenho muitas ambições ao longo da vida. Espero morrer buscando grandes objetivos, né? Porque afinal de contas, e isso também é algo bem interessante da gente ficar atento, tá? As pessoas elas sofrem muito e elas vivem experiências negativas, elas criam doença, elas criam problemas por falta de objetivos, de grandes objetivos. Então, se a pessoa vem para terapia e ela está sofrendo com algo, é porque ela não tem um objetivo maior. Porque se ela tiver algo maior para buscar, ela larga esse problema e ela vai de encontro àquilo que ela está buscando. Pessoas que no final da vida, né? Época de aposentadoria, é muito comum as pessoas se aposentar, entrar em depressão, desenvolver ansiedade e vários outros problemas. Por quê? Porque não tem mais objetivos, não tem mais uma visão de futuro, elas já estão olhando para a morte. Então, quando a gente tem objetivos, grandes objetivos, cara, a gente não tem problemas. A gente não olha para os problemas, a gente só olha para buscar e alcançar. Então, eu espero que ao longo da minha vida toda, com 90, 100 anos, eu espero viver até os 100. Talvez até mais, porque a tecnologia está desenvolvendo, né? Então, talvez a gente possa viver até os 120, 130, quem sabe? Não sei, né? Eu espero. Vamos lá. Obviamente que bem, saudável, né? E buscando objetivos, buscando alcançar grandes realizações. Eu ainda tenho muito tempo para viver, mas eu já alcancei muita coisa e tudo por conta de ter a sorte, né? De ter me encontrado com a programação neurolinguística. Eu era servente de pedreiro quando eu comecei a estudar PNL. Era servente de pedreiro. Eu podia estar trabalhando na casa de vocês. Eu podia estar trabalhando de de pedreiro, podia estar trabalhando de jardineiro na casa de vocês, podia estar fazendo uma pintura aí, né? Podia. Esse era o futuro que as pessoas onde eu cresci vislumbravam. Esse era o futuro que elas vislumbravam. Eu poderia estar lá, né? Não. Construir já grandes coisas. Eu tenho muito orgulho de tudo isso que eu construí, do próprio instituto aqui, né? Afinal de contas, eu construí isso. Lá no início eu comecei sozinho, construí do zero, sozinho.
né? Toda a equipe do Instituto era eu. Hoje em dia a gente tem várias pessoas aqui, isso é bem legal, bem bacana. Tem um monte de gente trabalhando com a gente, estudando com a gente, tem os nossos filiados, né? O Giovanni, por exemplo, e a Dai, que hoje são filiado nível diamante no Instituto, que já estão indo em direção a formar novas pessoas ou para desenvolver novas pessoas, né? Na área de desenvolvimento humano, terapia e tudo mais. Cara, isso é fantástico. São pessoas que iam estar em qualquer outro lugar, em qualquer outro instituto, talvez, porque, obviamente, elas não começaram estudando com a gente, vieram de outros locais também, já tinham e desenvolviam outros conhecimentos, mas estão aqui com a gente, decidiram estar aqui com a gente. Isso é fantástico, né? Isso, para nós, é extremamente gratificante. Mas vamos lá, olha só. A Lucy perguntou se ia ter formação em Porto Alegre. Esse ano não mais. A gente encerrou a última turma mês de agosto. Agora só ano que vem, em Porto Alegre. Essa próxima turma, é a última do ano, é Balneário Camboriú, de 8 a 12 de outubro. Vai ser muito legal, vão ser 5 dias de imersão presencial e mais todo um conteúdo online. Vai ser muito bacana, vai ser uma imersão bem legal, 5 dias direto de imersão. Em Porto Alegre, a gente só tem a formação de hipnose não verbal nível 2 e 3 esse ano, é a última turma que a gente vai ter, não temos mais agenda para nada, só ano que vem agora. A próxima agenda que a gente tem para Porto Alegre, para vocês terem uma ideia, é em fevereiro. Próxima agenda, a gente não tem mais nada até lá. Temos em São Paulo e Santa Catarina agora, as últimas turmas. A gente já tá se encaminhando para o final do ano, né? Então não tem mais nem tempo hábil. Eu vi que a Luísa botou ali. Tenho 61 anos e estou convivendo com essa questão, apesar de ser bastante ativa. Você não chegou lá ainda. Isso sim é um desafio, sentido na pele. Tu diz o que vai fazer em 20 anos, em 80. Então vou focar em aprender e me direcionar para pessoas que se encaixem aos 20, como eu perdi tempo. Na verdade, pessoas que estão no início da vida estão com grandes desafios, enfrentam grandes desafios, né? Saindo da adolescência e cada vez mais, né? Mas, cara, tem muita gente com 60 anos, com 70 anos, que ainda tem muita vida para viver e estão jogados na sarjeta, estão enterrados até o pescoço na draga, uma draga desgraçada. Essas pessoas, cara, elas precisam de ajuda. Elas precisam ter um novo tesão pela vida. Elas não têm mais tesão. Ontem eu estava olhando uma reportagem, um engenheiro aqui de Santa Catarina, com 70 anos, terminando um pós-doutorado em engenharia na Europa. 70 anos. É comum a gente ver pessoas com 70, 80 anos se formando na faculdade. Poxa, a pessoa. Eu vejo pessoas com 40, 42, 45 anos, pessoas próximas, 45, 42 anos, achando que estão no final da vida e que não podem fazer mais nada. Não tenho mais tempo para fazer nada. Não posso mais fazer nada. Elas estão com uma visão aqui, ó. Elas estão olhando só para desgraça. Essa pessoa, se não tiver alguém que faça isso aqui para ela, que tire, sabe aquela viseira que usavam em cavalos, acho que usam ainda, né, na carroça aqui, para não olhar para os lados? É mais ou menos isso. E obviamente que isso, todo o sistema nos coloca nessa situação. Todo esse sistema nos coloca nessa situação de olhar só para frente, de olhar só para desgraça. Por quê? Porque pessoas que só olham para desgraça, elas consomem mais, elas são muito mais passivas, são muito mais controláveis. Pessoas que olham para as possibilidades, elas consomem menos, elas são muito menos controláveis e muito menos domináveis. E quem é que quer isso? Quem é que quer pessoa que toma a própria decisão? Quem é que quer pessoas que tomem, que pensem antes de votar num candidato? Quem é que quer pessoas que pensem, cara, será que esse carro é para mim? Será que eu tenho necessidade de comprar esse carro? Será que eu tenho necessidade de comprar esse aparelho de telefone de 15 mil reais? Ou será que esse de R$ 1.000 já é suficiente? Entende? O sistema quer isso, quer pessoas vazias, quer pessoas sofrendo. Porque, afinal de contas, veja só, a gente falou num outro encontro aqui, e isso a gente aprende também na formação de PNL.
Nós aprendemos a influenciar pessoas através da hipnose, né? Hipnose conversacional. Nós influenciamos pessoas a tomar decisões de duas maneiras. Uma maneira que eu acho incrível e eu sugiro que vocês desenvolvam essa habilidade de fazer, isso é uma coisa que o Richard Bandler utiliza o tempo todo e isso ele bate muito em cima dentro das formações dele, que é algo tem que ser prazeroso, tem que ser gostoso, tem que ser atrativo. Se tu gerar experiências positivas, a pessoa toma a decisão positiva. Se eu quero vender um produto e eu gero um desejo, eu gero uma emoção positiva, eu ligo isso à felicidade, a prazer, a pessoa vai comprar aquele produto ou aquele serviço, seja uma terapia, por exemplo. O problema é que muitas vezes, através da nossa própria comunicação, a gente está tentando ajudar alguém ou a gente está tentando vender um produto ou um serviço e a gente gera experiências negativas. Isso não é muito legal, a menos que eu saiba o que eu estou fazendo. Todo esse sistema que nos controla aí utiliza muito da dor do sofrimento. Sofrimento é um gatilho poderoso. A dor, o medo é um gatilho extremamente poderoso para influenciar. E eu dou um exemplo aqui que todos nós podemos constatar. Veja só. Imagina que se chega em casa e você liga a televisão, tá dando programa, tá passando o programa do Datena. Morte, violência, sofrimento, assassinato, chacina. Você troca de canal e tá dando guerra na Rússia. Morte, assassinato, pessoas morrendo de frio, morrendo de fome. Aí você troca de canal e tá dando guerra em Israel. Grupo terrorista invadindo, matando gente, matando famílias inteiras, aquela desgraça toda. E você vai lá, sabe, para que ela entra naquela draga terrível, aquela angústia, aquele sofrimento, aquele medo, aquele pavor, aquela coisa horrível. Aí o que acontece? Dá um intervalo, vem propaganda. Vocês sabiam que os espaços comerciais no intervalo desses telejornais são os mais caros que tem na televisão? Por quê? Porque são os mais eficazes. Quando eu gero sentimentos ruins, dor, sofrimento, a pessoa precisa sair daquilo, ela quer sair daquilo, ela quer que aquilo passe. Aí o que ela faz? Dá propaganda. Novo carro, não sei o quê, novo smartphone, novo iPhone 15 Pro Max, não sei o quê, e toda uma propaganda elaborada ligando isso a prazer, a satisfação. E aí você inconscientemente liga aquilo ali à satisfação, a acalmar toda aquela angústia que você está vivendo. E o que você faz? Vai lá e compra aquele produto. Não está comprando o produto, está comprando aquilo que eles te ofereceram. Só que nem é aquilo que tu vinha buscando. Tu só está tentando acalmar aquilo que foi gerado pelo próprio sistema. Entende? Então, em PNL, inclusive, a gente aprende isso, que nós não tomamos as nossas próprias decisões. Nenhum de nós toma as nossas próprias decisões. Nós somos influenciados o tempo todo pela família, pelo ambiente onde a gente vive, pelos amigos, por todo o sistema onde a gente está envolvido, pela televisão, pelo computador, rede social. Tudo isso influencia as nossas tomadas de decisão. Nós não tomamos as nossas próprias decisões. Isso é extremamente apavorante quando a gente toma consciência disso. A gente não toma as nossas próprias decisões na maior parte do tempo. Nós somos influenciados a maior parte do tempo. E aí, nos cursos, tem um monte de gente que chega no curso e diz assim: eu não sou hipnotizável, eu não entro em hipnose. Será? Está assistindo a novela lá, entra em transe. E eles metem comercial, propaganda de um produto, de um serviço. Está assistindo o Big Brother. Estou assistindo o Big Brother. Aí tá muito na moda agora. Eu vejo isso o tempo todo. Eu tô assistindo aquele reality show, mas não é que eu gosto de reality show, nem assisto muito, é só para fazer um estudo da psique humana, um estudo do comportamento humano. E aí, no meio de tudo aquilo lá, vendo a vida das pessoas ali na televisão, uma, sei lá, uma Magazine Luiza vai lá e paga milhões por uma inserção. Ou uma Fiat paga milhões por uma inserção de um produto deles. E opa, tu tá em transe sem saber, e eles estão te vendendo um produto, estão te vendendo uma cerveja, estão te vendendo uma bebida, um perfume, um carro.
Eu nem sei quais são os comerciais, quais são os produtos que eles vendem hoje nesses reality shows, mas é mais ou menos por aí, né? Te vendem ideias, te vendem comportamentos, te vendem roupa, te vendem estilo. Ninguém aqui é, usa roupa que não está na moda. Quem Eu não não vejo usa? ninguém. Oi? Quem não usa? Ninguém aqui usa uma roupa que não está na moda. Ninguém A de minha... nós. Exato. Ninguém de nós usa uma roupa que não está na moda. Ah, mas eu só uso roupa básica. Eu só uso roupa básica. Minhas camisetas são todas pretas e brancas. As minhas camisetas, a maior parte, são todas pretas e brancas hoje mesmo. Eu não uso a roupa que está na moda. Eu uso por quê? Porque eu fui influenciado de alguma maneira. Os grandes líderes aí do mercado, um Steve Jobs. O Steve Jobs não usa mais roupa, né? Tá com a mesma faz um tempo. Hoje Mas não. o Mark Zuckerberg, ele só usa camisetas pretas básicas para não perder tempo escolhendo roupa. E aí eu vou lá e compro as mesmas roupas também, com a mesma ideia. Por quê? Porque eu fui influenciado. E eu acho que a ideia é minha. Não, eu faço isso para não perder tempo. Bobagem tá na moda, eu uso só uma camiseta básica e tal, um blazer e já era. Não fico perdendo tempo com essas bobagens de moda. Eu estou usando a moda de alguém, eu estou comprando a ideia de alguém, eu estou sendo influenciado por alguém. Nós somos influenciados o tempo todo. Dentro da PNL, obviamente, a gente aprende como a gente é influenciado e como influenciar pessoas. Em geral, a gente busca influenciar de forma que gere resultados positivos, que amplie o mapa de possibilidades. Ô, Vitor, e no que se refere a essa coisa em relação, eu não das pessoas que dizem eu não sou hipnotizável, no fundo, é uma crença da pessoa, né? Porque tudo que fazer está impermeado de transe, né? O tempo Sim. todo. Aí, os comerciais, ou quando você vê algo legal, e, né? Quando você falou isso, eu lembrei muito, sabe, de quem? Do Fossati. Ah, sim, lembro dele, lembro dele. É mais ou menos isso. As pessoas têm uma ideia distorcida do que são as coisas. E é justamente por isso que às vezes é bom a gente falar sobre essas coisas mais básicas. Às vezes as pessoas não sabem exatamente o que é um transe. Eu já vi pessoas virem para vários cursos de hipnose e continuarem dizendo, e já virem de outras escolas e continuarem dizendo que não entram em transe. As pessoas não têm ideia, não têm clareza do que é um transe hipnótico. Elas não têm clareza do que são essas coisas. As coisas mais básicas que é hipnose, o que é programação neurolinguística, para que serve tudo isso. Entende? As pessoas às vezes não têm clareza. As pessoas acham que isso é terapia ou isso não é terapia, isso serve só para vendas, isso serve para. Tem gente que acha que PNL é motivação, é técnica de motivação, é afirmação positiva. E lá atrás se ensinava isso, afirmação positiva. Escreve um monte de frase e todos os dias fala na frente do espelho. Isso não serve para nada. Não serve para nada. E PNL não é isso. PNL não é afirmação positiva, PNL não é técnica, PNL não é terapia, PNL não é técnica de venda. PNL é habilidade, é toda uma metodologia, toda uma disciplina, na verdade, né? Que abrange várias coisas. E dentro da formação é justamente isso que a gente aprende. A gente aprende todos esses pontos. A gente aprende todas essas, essas habilidades, a desenvolver todas essas habilidades de comunicação com a gente mesmo, num primeiro momento, para viver essas transformações, mais ou menos o que o Douglas falou aqui, mais ou menos o que eu experienciei, e eu comento com vocês. É assim, para quem não fez uma formação de PNL, ainda uma formação de verdade, né? Uma formação practitioner em PNL, cara, é algo assim, porque no online a gente, mesmo para quem já fez no online, não é a mesma coisa, tá? Não é a mesma coisa. E eu já fiz várias formações online. Eu gosto muito do online também. Eu gosto muito do conteúdo online. E justamente por isso a gente disponibiliza os nossos cursos, os presenciais, todos gravados em vídeo também. Porque o online, para mim, é riquíssimo. Eu poder assistir várias vezes e entender.
no detalhe aquilo que eu aprendi no presencial. Mas as transformações que a gente vive no presencial são fantásticas. E até nisso, olha só, a Lenita botou aqui, e até nisso pode estar trazendo um conceito de que não é hipnotizável de outra pessoa, pois muitas vezes não foi buscar a fundo. Exatamente, as pessoas têm uma ideia errada, uma ideia errada sobre o que são essas coisas. Na hipnose é muito fácil, né? Porque a pessoa acha que vai entrar em transe e vai ter uma viagem transcendental. E isso não é hipnose, isso tem outro nome, é LSD. Não é hipnose. Hipnose não tem nada disso, né? Nem na hipnose não verbal, que é extremamente impactante. Eu, a primeira vez que eu fiz um curso de hipnose não verbal, achei que toque de Charcot, não sei o quê. As pessoas. É exatamente um transe como qualquer outro. Eu tô ali, eu sei o que está acontecendo, eu sei tudo o que está acontecendo na volta, não perco a consciência, não perco o controle, né? É só um estado alterado de consciência. Só que esse estado alterado de consciência, a gente vive ele diversas vezes ao dia, né? Obviamente que numa formação de PNL a gente aprende hipnose de uma forma diferente. A gente aprende também induções clássicas, óbvio, né? Aprende indução clássica. Mas a gente aprende a desenvolver essas habilidades de comunicação hipnótica. Porque com essas habilidades de comunicação, eu conduzo a pessoa, eu deliberadamente conduzo a pessoa, mesmo que ela não tome consciência de para onde ela está indo ali naquele momento. Tá? Óbvio que só isso não me serve para nada se eu não tiver outras habilidades, como saber para onde eu estou conduzindo essa pessoa, né? Qual o motivo, para que eu estou conduzindo essa pessoa naquela direção. Aí eu tendo todas essas habilidades, eu consigo conduzir a pessoa e consigo conduzir ela a tomar decisões que ela não queria, entende? Que foi o que eu falei antes. A gente pode sim, dentro de um transe hipnótico, conduzir a pessoa a tomar decisões que ela não queria conscientemente. Por quê? Porque eu comunico direto com o inconsciente da pessoa, mesmo que a pessoa esteja de olhos abertos e conversando comigo, não necessariamente um transe formal. Milton Erickson não induzia transe, ele não colocava a pessoa num transe formal na maior parte do tempo. Era só comunicação. A pessoa entrava e saía do transe e nem percebia. Isso é fantástico. Deixa eu ver que alguém colocou mais alguma coisa aqui. Eu me desinteressei por PNL porque lá atrás diziam que mudávamos com base em modelos. Exemplo, relacionamento. Buscar vivências relacionais e aí olhava e não tinha. Desisti. PNL não era para mim. Me parece que você está trazendo algo novo. Exatamente isso. Exatamente isso. Tem muitas essas ideias errôneas sobre esses processos, sobre essas ferramentas. PNL não é nada disso. Eu ouço muito isso ainda hoje. PNL vai transformar as pessoas num robozinho. PNL acha que vai instalar um botãozinho e a pessoa vai fazer tal coisa. Não, PNL não tem nada a ver com isso. PNL não tem nada a ver com isso. Até porque a PNL não muda a vida das pessoas. As pessoas mudam deliberadamente depois de adquirirem essas habilidades, se elas quiserem. Tem uma frase que eu ouvi uma vez e que faz todo sentido, que diz assim: sabe o que a PNL pode fazer por você? Nada, absolutamente nada. A PNL não faz nada por você. Mas ela te dá ferramentas e habilidades, te dá conhecimentos para você fazer o que você quiser da sua vida. Isso é fantástico, isso é incrível, é libertador, assustador também. E para algumas pessoas não serve de nada. É comum também as pessoas virem para uma formação de PNL, para uma formação de hipnose ou qualquer outra coisa, vem, passa ali 5, 7 dias, 10 dias dentro de uma formação, volta para casa e a vida continua a mesma merda. Mesma merda que estava antes. Ou até pior, porque agora ela está R$ 7.000, R$ 6.000 mais pobre ainda. Né? Não é isso, isso não é PNL, né? A pessoa, obviamente, que passou por isso e segue desse jeito, ela não entendeu, né? E ela não entendeu o que é PNL, ela não aprendeu essas habilidades, ou ela decidiu não utilizar, que é quase impossível. Depois de tu dominar essas habilidades, é quase impossível tu não querer utilizar elas na tua vida.
E outro ponto, tá? Que é bem interessante, que é esse é um ponto também que nós gostamos muito de trazer aqui dentro do Instituto, que nós buscamos trazer sempre o conteúdo de uma forma que seja o mais facilmente aplicável no dia a dia. Seja técnicas terapêuticas de hipnose, PNL, enfim, ou seja, numa formação de PNL. A gente tenta trazer da forma mais simples possível, né? Sem muitos rodeios, sem muito mimimi, sem muitos jargões técnicos ou esses jargões da moda e tudo mais. Não, de forma simples, objetiva, de forma que seja fácil de eu utilizar. Na PNL, nós trabalhamos muito em cima da visão do Richard Bandler. O Bandler, que afinal de contas é o cara que começou a PNL, né? Hoje em dia tem um monte de pais, a PNL tem um monte de pai. Mas quem realmente começou a programação neurolinguística foi o Bandler. Esse cara, ele é tão genial que ele ensina a PNL de uma forma extremamente simples, extremamente descomplicada, extremamente objetiva, de fácil utilização. Qualquer pessoa sem nenhum conhecimento consegue utilizar as técnicas. E aí a gente busca modelar esse formato, trazer de uma forma simples, de uma forma objetiva, de uma forma que se encaixe dentro da realidade de cada pessoa. Nas outras formações também é a mesma coisa. A gente tem um monte de gente aqui que já fez curso com a gente que sabe mais ou menos o que eu estou falando. Inclusive naquelas formações que são mais complexas, como a própria hipnose não verbal, enfim. E outro ponto também que nós gostamos que nós trazemos como um grande diferencial, né? Que é aquela coisa assim, de não esconder o jogo, de entregar tudo, sabe? Às vezes a gente conversa, eu, o Marcelo, principalmente, que é mais próximo aqui, que é trainer do Instituto, a gente conversa e às vezes a gente, inclusive, até se frustra um pouco com alguns alunos, porque a gente pensa assim, cara, esse cara vai fazer aquela pergunta. Ele vai perguntar sobre aquilo ali, como aquilo ali está acontecendo, para que serve aquilo ali. E a pessoa às vezes não faz aquela pergunta. Entende? Porque se a pessoa fizer as perguntas, a gente vai responder. A gente vai responder. A gente não vai esconder o jogo. Eu já fiz um monte de curso onde os caras escondiam o jogo, eles entregavam parte do conhecimento para que tu precisasse voltar para um novo curso para poder pegar aquela outra chave, porque aqui tá o segredo. Só que muitas vezes aí tu vem para a próxima e o segredo não tá ali, tá na próxima. E assim na próxima e na próxima. E aí tu fica dependente daquilo ali, buscando a chave, até que tu desiste. Lucy, por favor, se quiser perguntar, pode ficar à vontade. Não, não é bem uma pergunta, Vitor. Eu quero falar da minha experiência da hipnose não verbal. Eu estava, quando eu cheguei até vocês, foi por um acaso, ainda contei para uma colega aí, eu estava jogando paciência e entrava o Marcelo, né? E eu não estava lendo aquilo, eu olhava e dizia assim, mas que o Alexandre de Moraes quer aqui no meu jogo, sabe? Não tinha nada a ver. Até que uma hora eu fui ver o que era. E eu estava passando por uma fase super difícil na minha vida. Eu perdi minha mãe esse ano, perdi animais de estimação, meu casamento estava indo água abaixo. Então, eu disse, bom, vou fazer alguma coisa por mim, sabe? Eu estava tendo crise de ansiedade, estava tendo, assim, ó, passando, imagina assim, a pessoa que está lá no fundo, sabe? Ainda tudo que é médico, isso que eu trabalho na saúde, eu não estava conseguindo me ajudar. Aí eu disse, eu vou ver o que é isso aí, porque eu já fazia terapia há tanto tempo e não adiantou, fiz 3 anos de terapia com a psicóloga, nada me adiantava. Aí fui, tu sabe que eu tive uma transformação assim, ó, de vida. Talvez eu possa ajudar outras pessoas futuramente, mas primeiro eu ajudei a mim, sabe? Foi muito legal a minha experiência. Eu te digo assim, eu tinha me dito que eu não ia ser igual, e realmente eu não sei igual, sei muito melhor. Que bacana, que bacana. Sabe? Eu sou uma pessoa assim, ó, eu estou pensando mais, eu estou reagindo melhor. Antes eu tinha uma raiva que eu não sabia de onde vinha. Eu comecei a me transformar.
E quem está na minha volta, eu estou conseguindo, assim, ó, transformar com palavras, assim, sabe? Eu não estou usando as técnicas, eu estou conseguindo, assim, acalmar aonde eu estou, o ambiente onde eu estou. Antes eu pegava as coisas para mim, assim, eu sofria demais com o que acontecia. E agora não. Resolvam seus problemas, o meu eu vou resolver. É assim que eu estou vivendo agora. E por isso é que eu quero seguir, continuar fazendo esses cursos, sabe? Porque eu jamais imaginava que a hipnose não verbal, eu nem sabia que isso existia, o que que era isso, né? Fui conhecer ali, eu jamais imaginava que você ia poder me ajudar, e me ajudou tanto, vocês não têm ideia do que foi aqueles 3 dias para mim. Por isso é Fantástico. que eu quero continuar. Que Eu legal, só que queria bacana. dizer isso, sabe? Eu vou estudar mais, eu quero estudar mais, eu quero estar mais presente nos cursos de vocês, porque só com essa primeira, fez tudo isso, eu imagino que vai fazer muito mais. Obrigada, só quero Fantástico. agradecer. Que legal, que bacana, olha só, mais um relato bem legal. É sobre isso, sabe? E veja só, a formação, essa formação de hipnose, ela não tem o foco na terapia em si, né? Ela tem o foco de formar a pessoa para levar esse conhecimento. Mas as pessoas passam por essas transformações. E isso é muito legal. Por isso que eu digo, né? Quando a gente está falando sobre influência, sobre persuasão mesmo, é a gente pegar essas nossas experiências e olhar o que é bom, o que faz sentido para mim e buscar entregar isso para as pessoas também. Quando eu decidi criar um instituto, o meu objetivo era justamente esse, de levar essas transformações, porque eu vivenciei essas transformações exatamente assim. Eu ia para um curso e eu passava por uma transformação assim fantástica, né? Eu lá atrás, quando eu comecei a estudar, eu tinha diversos problemas. Eu já falei algumas vezes aqui, não vou repetir novamente, né? Mas eu tinha diversos problemas assim que me prendiam, que me impossibilitavam totalmente assim de continuar vivendo daquele jeito. E quando eu fui para as primeiras formações e eu vivenciei aquelas experiências ali, quando eu comecei a aplicar as técnicas em mim e as técnicas começaram a funcionar, obviamente que eu comecei pela programação neurolinguística, né? A programação neurolinguística nos dá muito essas habilidades, essas possibilidades de eu aplicar as técnicas em mim mesmo. E quando eu comecei a vivenciar isso, experienciar isso, cara, eu preciso levar isso para mais pessoas. Eu preciso levar isso para todo mundo. E no primeiro momento, obviamente, que eu fui me tornar um terapeuta. Fui focar em, cara, eu preciso, mais ou menos isso que a Lucy falou. Primeiro eu me resolvi, e obviamente esse é um ponto extremamente importante. Às vezes a pessoa vem toda doente para fazer um curso e depois ela sai doente do curso e quer ajudar outras pessoas. A possibilidade dessa pessoa ter êxito é muito pequena, porque ela continua doente, ela não viveu a transformação, ela precisa viver essa transformação. Ela precisa se curar. Ela precisa se curar. Quando ela se cura, aí ela pode ajudar outras pessoas. Aí ela vai ser muito mais eficaz, ajudando outras pessoas. E quando a gente vive e isso é um caminho muito natural. Quando eu vivo essa transformação, eu quero levar isso para mais pessoas. Seja me tornando um terapeuta, seja me tornando um palestrante, seja me tornando um trainer e ministrando cursos, seja na minha área, na minha empresa, na minha família, seja vendendo um produto que ajude as pessoas. Enfim, a gente pode ajudar e transformar a vida das pessoas positivamente em qualquer área, né? E quando a gente está curado, a gente consegue fazer isso. Ô, E, Vitor. cara, eu queria levar essa transformação para mais pessoas. E depois, obviamente, o caminho natural foi, é, com o Instituto, trazer essas formações, né? Ter essas formações, ministrar essas formações e poder ofertar essas transformações e a gente continuar se transformando, a gente continuar aprendendo, continuar evoluindo. Isso é fantástico. Marcos, desculpa, tu ia falar? Não, isso não é uma coisa que é muito verdade, é que assim, você só consegue contribuir e ajudar quando realmente você resolve internamente os seus conflitos, né? Porque
Muitas pessoas ainda esperam que as coisas mudem, mas partindo do ponto que o externo influencia o interno, né? Tipo, não, se eu vendo, eu tô feliz, se eu não vendo, eu tô triste. E isso é uma coisa muito verdade. Eu lembro, teve uma época, foi 2013, eu fiz um curso de visualização, sabe? Trabalhava essas coisas, tela mental e coisa e tal. Foi bem legal. Só que hoje, em 2020 eu fiz a formação com o Marcelo, aí eu entendi uma coisa, né? Além de ser uma coisa totalmente diferente não, aprofundada, porque aquele primeiro curso que eu fiz, eles falavam assim, não, isso aqui não é hipnose. Eles faziam questão de frisar, né? E no final das contas, a gente sabe que hoje a hipnose ela está presente em tudo, né? Que a gente faz, né? E quando a gente está resolvido por dentro, a gente acaba externando isso no tom de voz, no comportamento, nas ações, a, essa vontade de fazer mais, de ser melhor. Então, a gente não tem como dar aquilo que a gente não tem, né? É isso, exato. Inclusive, é incongruente, né? Essas incongruências, inclusive, a gente aprende a entender o que exatamente é isso e como isso funciona. Dentro da PNL, a gente aprende. Nós somos seres que precisamos ser congruentes. Tudo que estiver incongruente na nossa vida causa interferências e não funciona. Então, se eu estou doente, eu não consigo ajudar uma outra pessoa a se curar. Entende? É incongruente. Eu vou ensinar uma pessoa a parar de fumar, mas eu fumo. Isso é incongruente. Isso gera conflito. Isso não é ecológico. Não faz sentido, entende? A nível inconsciente. Eu preciso ser congruente. Então, se eu me curo, eu ajudo outras pessoas. Tá? No geral, obviamente, vai funcionar dessa maneira. Galera, olha só, que legal, já são 21h37. Eu vou fazer o seguinte, inclusive, olha só, eu vou oferecer, obviamente que vai ser algo que eu quero presentear para vocês que estão aqui comigo hoje nesse encontro. Obviamente que é um presente, então vocês vão aceitar ou não, tá? Para quem quiser, eu vou oferecer um curso que eu gravei em vídeo, um curso básico de PNL, PNL na prática. São várias aulas, na verdade ainda tem algumas aulas que vão entrar nesse curso, não estão todas gravadas lá. E para quem está aqui hoje só e quiser, vai ser sem custo nenhum, vai ser grátis, vai ser um presente de Dia das Crianças para vocês, tá? Quem quiser, aí o que tem que fazer só? Pega e, e vai lá no grupo onde vocês estiverem, não sei qual grupo que vocês estão, cada um está num grupo diferente. Vai lá no grupo de estudos e coloca o e-mail, beleza? Coloca o e-mail. Por quê? Porque aí eu vou pegar o e-mail de vocês e vou liberar lá na plataforma o acesso a esse curso. O curso chama Curso PNL na Prática. É um curso bem objetivo de PNL. Para quem não tem conhecimento nenhum ainda, é fantástico, porque vai ter ali uma visão bem mais clara da programação neurolinguística, várias ferramentas ali. Obviamente que é um curso básico, bem direto ao ponto, são aulas bem curtinhas, então vai ser bem legal, tá? Quem quiser, vai lá no grupo, coloca o e-mail e depois a gente vai liberar. Não necessariamente hoje, mas entre hoje e amanhã, tá? A gente vai liberar. Talvez demore um pouquinho, talvez no sábado, no domingo. Por quê? Porque também amanhã eu vou para São Paulo, a gente tem curso lá no final de semana. Vai ser um curso bem legal, vai ser um evento bem bacana lá, com quase 100 pessoas, um curso de hipnose. Vai ser muito bacana mesmo, um curso bem prático. E vai ser um evento muito legal lá para quem vai estar com a gente, vai ser fantástico. E só que aí vai atrapalhar um pouquinho, porque tem essa questão de voo, tudo mais, tem as outras questões aqui que a gente precisa fazer aqui no Instituto, mas a gente vai ir liberando para vocês, tá? Quem não está em nenhum grupo, pode chamar nesse número. Olha só, a Lizzie botou ali. Quem não tiver em nenhum grupo, talvez tenha alguém aqui que não está em nenhum grupo, aí chama no telefone do Instituto, 9699 1538. Obviamente que isso é só para vocês que estão aqui no online, aqui com a gente. A gente quer presentear. Quem vai assistir depois
esse encontro, infelizmente, não vai ganhar esse presente, tá? Mas para vocês que quiserem, para quem já tem conhecimento de PNL também, é uma abordagem um pouquinho diferente, uma visão um pouquinho diferente que pode trazer algo legal ali para vocês, tá? Então também vai ter benefícios. Um presente. Quem quiser, Já mandei lá. bota o e-mail lá. Outra sugestão que eu faço é tire uma fotinho aqui da tela, tire um Ah, print do celular, posta lá no Instagram e marca a galera, marca a gente aí também, porque isso também movimenta as redes sociais de todos nós. Isso também é positivo, tá? Mais uma coisa, tem algumas pessoas, como eu disse lá no início, que têm interesse em fazer a formação, ainda tinham algumas dúvidas sobre a formação e sobre o tomar a decisão ou não em participar. E aí, para essas pessoas que têm essa intenção, eu conversei com a Lise, foi um pedido da Lise, então eu decidi aceitar a ideia e vou oferecer, tá? Quem quiser participar da formação, quem for participar, que está pensando em participar da formação Practitioner em PNL na turma de Balneário Camboriú, que é uma condição totalmente diferenciada que a gente está fazendo, até por conta de ser a primeira turma que a gente está fazendo lá. Então, a gente já fez uma condição totalmente diferenciada. No primeiro lote de inscrições, lá atrás, quando a gente iniciou, quando a gente abriu as inscrições, os primeiros inscritos ganharam um desconto de 50%. Então, no primeiro lote, tinha 50% de desconto no valor da formação. E aí, para quem tem interesse, quer fazer nessa turma de Balneário Camboriú e tomar essa decisão, obviamente hoje ainda, aí fala com o pessoal no telefone do Instituto ali, pode falar até diretamente com a Lise, enfim. Aí a gente vai oferecer essa condição de primeiro lote para quem fizer a inscrição hoje ainda, esse valor de primeiro lote. O valor de primeiro lote, para vocês terem uma ideia, e aí quem já fez a formação antes em outras turmas não vai ficar bravo comigo, ficou no valor de 2.897. Esse era o valor do primeiro lote, 2.897. E aí, para quem quiser fazer nessa turma de balneário e fizer a inscrição hoje, conversa com a Liz ali, não precisa, obviamente, pagar todo o valor agora, só confirma com ela ali, dá um sinal, não sei, combina com ela direitinho ou com as gurias no telefone do Instituto, e aí vai ter acesso a esse desconto de 50%. É uma oportunidade, sim, fantástica de fazer uma formação com esse investimento. É algo que não existe hoje no mercado. Isso eu tenho certeza e eu afirmo com total certeza. E não estou nem falando em qualidade de ensino, tá? Não estou falando nem em qualidade de ensino. Porque eu tenho um amigo que fez um curso há poucos dias com um dos profissionais mais renomados do mercado, investiu muito mais do que o dobro desse valor e ficou extremamente frustrado com a entrega. não foi Ficou tão ruim assim? extremamente decepcionado com a entrega. E esse meu amigo, ele já é practitioner, já é master practitioner em PNL, já tinha feito aqui no Instituto, e ele foi só para reciclar. E ele disse, cara, perdi 7 dias da minha vida. Porque ele foi lá para reciclar, foram 7 dias com um dos profissionais mais renomados do mercado, e ele disse, cara, nada de conteúdo, entende? Pagando mais de 7.000 reais pela formação. E nós aqui no Instituto, e para quem já fez curso com a gente aqui, sabe, a gente busca entregar o nosso melhor, né? A gente busca excelência. PNL também é isso, é excelência, é buscar excelência. Obviamente que excelência não quer dizer que seja o melhor de todos, mas ser excelente é o melhor que eu posso fazer. E é isso que a gente busca, a nossa excelência, o nosso excelente, o nosso máximo em todas as nossas entregas, seja num curso presencial com 100 pessoas, com ingresso pago, seja num curso presencial com 5 pessoas, seja num curso gratuito, sem custo nenhum, e tiver 2 pessoas, a gente vai sempre fazer. E eu tenho exemplos aqui que podem. Tem pessoas que podem confirmar isso que eu estou falando. Tem pessoas que já participaram de cursos aqui com a gente, aqui, lá atrás, que tinham 2, 3, 5 pessoas na turma, e a entrega é exatamente a mesma. Porque a gente sempre busca isso, né? Sempre busca entregar o nosso melhor. E por isso também a gente oferece garantia de satisfação para nossas formações, né? Que é algo que eu não vejo também no mercado hoje aí. Então a gente oferece essa garantia por quê? Porque a gente confia naquilo que a gente está entregando. Eu não conheço nenhum outro instituto que ofereça isso, que ofereça essa garantia. Cara, vai lá, faz o curso.
Se tu não gostar, é só dizer, não gostei, não era o que eu buscava, a gente cancela a inscrição, devolve o investimento. Porque a gente justamente, primeiro, a gente confia naquilo que a gente está fazendo, a gente sabe que a gente está entregando o nosso melhor e a gente busca evoluir sempre e entregar cada vez melhor, e também porque a gente quer pessoas que estejam gostando daquilo que a gente está entregando, pessoas que estejam alinhadas com o nosso propósito, né? E por isso, justamente, a gente oferece tudo isso, né? E a gente fica muito feliz, inclusive. E aí, antes de encerrar, eu já agradeço, né? E parabenizo todos vocês por estarem aqui até agora, quase 2 horas de encontro, e vocês continuaram firmes aqui. Isso é muito legal. Isso mostra que tem várias pessoas aqui que estão alinhadas com a gente, que estão alinhadas com essa nossa missão, com esse nosso propósito de vida, né? Afinal de contas, isso para nós é um propósito. Douglas, por favor. Demorei para abrir o áudio, não estava achando o botãozinho. Tem previsão para a formação do Master Practitioner do ano que vem? Para o ano que vem a gente ainda não marcou. Vai ter uma turma também em dezembro, a princípio, mas vai ser em Balneário também, tá? Vai ser em Balneário, o Master no mês de dezembro, porque a gente não vai ter mais data, não vai mais ter tempo hábil para fazer esse ano. A gente tem 2 formações de nível 2 e 3 de não verbal, são 5 dias no mês de novembro, são 2, uma em Porto Alegre e uma em São Paulo. A gente tem o Practitioner em Balneário. A gente tem mais uma turma de 2 e 3, que são mais 5 dias em São Paulo no mês de dezembro, e mais o Master em dezembro no mês em Balneário Camboriú. Então a gente não tem mais datas para mais nada, a menos que a gente fizesse no Natal ou no Ano Novo, que para nós não teria problema nenhum. Não sou cristão, não comemoro o Natal. Para mim é mais uma data comercial, bem tranquilo, não teria problema nenhum. Mas eu sei que é muito importante para muitas pessoas e a maior parte das pessoas não abriria mão de estar com a família. E isso eu acho importante também, gosto muito de comemorar também. Comemoro, não estou dizendo que eu não comemoro, gosto muito de estar com a minha família nessas datas. É um momento de união ali e é muito legal. Mas eu trabalharia, não teria problema nenhum, mas eu sei que as pessoas não vão, obviamente. Então a gente aproveita e comemora e fica bem feliz de estar comemorando o Natal, ganhando presentes e dando presentes também. Eu também dou presente e gosto muito de receber, inclusive, fica a dica, tá? Natal, Páscoa, Ano Novo, pode dar presente a hora que quiser. A gente fica bem feliz também, não tem problema nenhum. Então é isso, tá? Ali a Lizzie botou ali, ó. Master Practitioner em Balneário vai ser de 6 a 10 de dezembro. 6, 7, 8. São 5 dias presenciais também. São 5 dias intensivos de formação, mais conteúdo online. O Master, para quem faz o PRAC, é incrível. O nosso PRAC aqui, eu posso dizer que o nosso PRAC aqui contempla muito conteúdo do Master de outros institutos, tá? Mas o Master, eu tenho para mim assim, cara, quem fez o Practitioner, o Master é algo assim que quando tu sai, tu não te reconhece mais. Tu não te reconhece mais. O Master, ele é muito focado no pessoal, no primeiro momento, porque tudo que a gente aprende é tudo mais complexo e a gente vivencia ali dentro da formação. Ela é uma formação mais pesada, mais densa, porque é muito experiencial. Experiencial não de ir lá fazer vivências e tal, experiencial de eu estar ali aplicando as técnicas em mim mesmo e com o colega, e eu estou vivendo essas experiências. É algo assim que é indescritível. E quando eu saio da formação, num primeiro momento eu não me reconheço mais. É como se eu, fazendo uma alusão, assim, é como se eu me olhasse de fora do meu próprio corpo, assim, cara, parece que eu tô, é outro mundo, na verdade, é outro mundo. Eu vejo o mundo de uma forma diferente. É fantástico. Por isso que eu perguntei para saber com certa antecedência para poder organizar, para não perder de forma nenhuma, porque eu fiquei encantado com o PRAC e imagino que a sequência... Claro, tu também já deu uma pincelada, mas, assim, por alto do que seria os assuntos abordados no Master, né? E eu acho importantíssimo não deixar aberto isso, sabe? Dar continuidade para consolidar. Perfeito, perfeito. Extremamente importante. A gente vai ter sim, provável é que a gente ainda não, a gente está começando a alinhar a agenda do ano que vem. Nós alinhamos algumas formações já estão alinhadas, já tem agenda, outras ainda não. Então a gente vai encaixando agora, mas a gente vai ter com certeza logo próximo, não tão no início do ano, mas provavelmente ali março, provavelmente a gente vai ter sim o Master em Porto Alegre.
Para quem já fez em outro instituto e quer fazer o master, ou quem já fez o practitioner em outro instituto e quer fazer o master com a gente, pode também. A gente sugere que recicle primeiro o practitioner com a gente, porque a visão é diferente. E aí vai para o master. Tenho certeza que, pô, se tu já fez o practitioner, o master é fantástico. É fantástico mesmo. Pessoas, vamos lá. Alguém tem mais alguma pergunta, alguma colocação, alguma declaração, algum ponto que queira colocar? Fique à vontade antes da gente encerrar. São 21h50 e a gente volta, obviamente, na próxima quinta-feira Não, com o mas nosso encontro. assim, que realmente, para mim, a, as formações em hipnose elas fizeram uma revolução. Fizeram. Outro dia eu abri o aplicativo da Nutor, fui caçar lá aquela. Gente, como era tosco, Vitor. Jesus. Ainda bem que a gente muda. É. E a gente se olha e é irreconhecível, né? Tu te olha lá atrás e tu não A te forma de reconhece. falar, as perguntas eram dúvidas, muitas eram desconexas, vinha vindo assim, ó. É Ai, fantástico. Vitor, o Marcos estava naquela que vocês mandaram para nós, que nós estamos estudando? É ele que está naquela? O Marcos. O Marcos está falando aqui com nós, aqui, o Brush. Não, Você não, 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 não. O Marcos, esse Marcos aqui, pode chamar ele de Jaspion também, tá? já. Ele é lá de São Paulo. São Ah, José dos tá. Campos, né? Porque eu ainda quero encontrar o menino que eu estou vendo lá naquele curso que vocês passaram para nós, presentearam nós, que eu acho que ele também vai ter uma grande mudança, que ele era bem tímido, assim, bem. Mas o que eu queria falar é que foi surpreendente vocês mandar para nós, né, do curso não verbal, a classe de outra turma, porque está sendo muito complementar, assim, não tinha como a gente estudar sem olhar, tá? Então, eu te agradeço aí, eu acho que é como tu falou, é um benefício que se fosse outras pessoas cobrariam muito caro. E está dentro das nossas condições. Eu tirei economia minha para fazer o curso. E eu vou fazer o nível 2 e 3 e esvaziei o caixa, né? Mas, assim, me senti valorizada, entendeu? Eu corri na frente para pegar no custo Sim. o desconto, mas aí o que está vindo ali, o conteúdo que está vindo é muito rico. Obrigada. Fantástico, que legal. Isso é muito bacana a gente ouvir isso. E é justamente esse é o nosso objetivo. A gente olha tudo aquilo que a gente. Porque nós também somos alunos, eu digo isso o tempo todo, a gente também é aluno, a gente faz outras formações. E aí eu vou num outro instituto, numa outra formação, e eu vejo aquilo que é entregue e que me surpreende, aquilo que é legal, que é bom, e que eu ainda não faço, e eu penso, cara, eu preciso levar isso lá para o instituto, eu preciso entregar isso também. E tudo aquilo que eu não encontro em outro lugar e eu gostaria de encontrar, eu busco de alguma forma também entregar aqui. Essas gravações eu sempre achei imprescindível. E eu pensava assim quando eu ia para um curso, cara, por que que eles, se eles gravassem isso, ou se eu pudesse gravar, porque quando eu comecei a fazer os cursos não tinha nem smartphone para a gente gravar. E mais do que isso, depois que tinha como gravar, a maior parte dos institutos, tu assina um contrato que tu não pode tirar foto nem filmar nada. E aí é, eu ficava assim, cara, como eu vou lembrar disso depois? Né? Como eu vou lembrar disso depois? E aí, quando eu iniciei o instituto, eu pensei, cara, eu preciso trazer isso para dentro do instituto. Eu nunca tinha visto em nenhum outro lugar alguém filmar toda a formação e depois oferecer isso. Eu nunca tinha visto isso em nenhum local. Mas eu senti falta disso quando eu ia para os cursos. E aí eu trouxe isso. E eu assisto as aulas depois. Sejam as aulas que eu ministro ou sejam as aulas dos outros trainers do instituto. Eu assisto para pegar os detalhes, para pegar aquelas coisas que eu já esqueci, aquelas coisas que eu não me lembro exatamente como são. Eu assisto. Eu tenho gravações aqui de. O Instituto existe há 8 anos. Eu tenho gravações aqui desses 8 anos, de quase todas as formações. A gente gravava quase todas. Então, eu tenho conteúdo aqui e eu vou assistindo. Eu assisto. Outro dia eu estava assistindo umas aulas de PNL de 2000 e bolinhas.
E a gente percebe tudo aquilo que não era legal naquela época, da forma que a gente entregava, e tudo aquilo que era legal, tudo aquilo que tinha de interessante, que às vezes a gente vai deixando de lado e vai agregando outras coisas. Então a gente vai fazendo toda essa reciclagem. Eu acho fantástico isso. E justamente por isso a gente oferece, a gente fornece. Porque a gente sabe que só a apostila, ela serve de muito pouco. Porque só a teoria ali no papel, em texto, pelo menos para mim, é bem desafiador de entender e colocar em prática. Quando eu assisto, quando eu vejo, eu entendo. E aí eu consigo colocar em prática. Ah, eu também. Eu, quando eu vou estudar, eu pego um. Por exemplo, assim, eu se eu for a fazer alguma anotação, eu fico surdo. Tipo, eu não, eu tô aqui, eu não escuto mais nada. Então, normalmente, para mim é gravador, aí eu pego ali, transformo num arquivo de áudio, coloco aqui e assim vai indo e eu vou, entendeu? Para mim é assim que funciona em tudo Fantástico, que eu faço. fantástico, legal. Esse é um ponto bem interessante. Ó. A gente trouxe duas visões aqui. Ó. Isso é PNL, né? A pessoa mais visual, ela precisa ver para aprender. Uma pessoa mais auditiva, ela ouve, ela precisa ouvir para aprender. Uma pessoa sinestésica, ela precisa viver, ela precisa vivenciar aquilo para aprender. E é sobre isso que a gente aprende. É sobre como as pessoas aprendem, como as pessoas entendem, como as pessoas percebem a realidade. Isso nos dá um poder fantástico. É, É quer um ver um poder negócio? fantástico. Ó, por exemplo, assim, se você me explicar alguma coisa que eu não imagino, não tenho a menor ideia de como é que é, aí eu vou ouvir e vou precisar ver para compreender. Agora, se você falar, ó, imagina um negócio assim, 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 que é assim, 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 que funciona. A imagem, para mim, ela é. Se tiver, legal, mas se não tiver, eu tô ouvindo, eu tô aqui, foi, né? Legal, legal, fantástico. É sobre isso. Vamos lá. Pessoas, mais alguém? Mais algum ponto? Mais alguma colocação? Fique à vontade, porque senão daí Ah, daqui a eu tenho pouco. uma pergunta, eu tenho uma pergunta. Oi. Uma coisa que eu acho muito legal é a linguagem ericksoniana, particularmente, né? Eu sou fã. Eu uso bastante. Eu queria saber, o Instituto em si, ele tem alguma coisa voltado só para esse tipo de linguagem? Claro que tem. Tem dentro da formação de PNL a gente tem esse conteúdo, né? Mas a gente tem também a formação de comunicação hipnótica, de linguagem ericksoniana, né? De hipnose ericksoniana. E de uma forma assim, tá? Porque qual é a minha visão da hipnose ericksoniana, da comunicação hipnótica? Não é simplesmente eu aprender a utilizar padrões de linguagem. Porque quando eu aprendo a utilizar padrões de linguagem, isso é uma coisa, tá? Isso é uma coisa. Agora, quando eu aprendo a utilizar padrões de linguagem para despertar ou para gerar as emoções que eu preciso gerar, para conduzir a mente da pessoa na direção que eu preciso conduzir, isso é totalmente diferente. Sim. Isso é totalmente diferente. E esse é um outro ponto também que eu não vejo na maior parte das classes de hipnose ericksoniana. E olha que eu já fiz várias com grandes nomes também, apesar de que no Brasil não tem grandes nomes na hipnose ericksoniana, tá? Mas eu já fiz várias formações, já fiz formação, e aí a melhor formação que eu fiz foi justamente com o discípulo do Milton Erickson, que é o Jeffrey Zeig. Foi a melhor formação porque o cara realmente domina esse assunto. Mas aqui dentro do Brasil a gente aprende padrões de linguagem, a gente aprende padrões de linguagem e, na maior parte do tempo, metáforas. A hipnose ericksoniana não é metáfora, não é só metáfora. A metáfora
é um dos padrões que nós utilizamos. Só que mais do que isso, eu preciso desenvolver habilidades de conduzir a mente da pessoa na direção que eu preciso conduzir. E obviamente que não me serve só a comunicação ericksoniana aqui. Eu preciso entender profundamente de metamodelo. Porque eu preciso extrair as informações, eu preciso entender desses padrões do metamodelo, eu preciso saber utilizar o metamodelo e utilizar esses padrões. Utilizar os padrões ericksonianos para conduzir, para influenciar, para gerar emoção, né? As pessoas se apegam muito a padrões. Ah, isso é uma nominalização, isso é leitura mental, isso é uma metáfora, isso é aquilo. Cara, eu nominalizar, eu botar um nomezinho, eu encaixar, saber entender os padrões, é o que menos importa. Eu preciso entender, eu preciso saber utilizar isso com maestria, com habilidade, para conduzir numa direção específica. E esse é o meu foco, né? Óbvio que É, aí dentro da formação, pelo menos na minha visão aqui, a gente trabalha muito também em cima de metáforas, né? Em cima de metáforas, e aí no caso na área terapêutica, obviamente, porque a hipnose ericksoniana ela serve também, assim como a PNL, em qualquer área, para vendas é fantástico, para influência, enfim, é incrível, mas ela serve muito para terapia também. Aí dentro da terapia, sim, a gente trabalha com roteiros, ou pelo menos com estrutura de roteiros metafóricos na área terapêutica. Mas depois que eu fiz todo um outro processo, aí eu utilizo também das metáforas. E aqui eu gosto eu criei, né, um apanhado de roteiros elaborados e estruturados que facilitam para quem está começando, porque eu tenho roteiros de indução que vão se encaixar em várias situações diferentes, eu tenho roteiros para situações específicas, eu tenho roteiros de para trazer a pessoa do transe, todo de uma forma metafórica. Obviamente que são modelos de roteiros, que são extremamente funcionais, mas são modelos. Isso facilita demais a vida do cara que está começando. Porque quando eu falo em metáforas e eu ensino vocês a fazer uma metáfora, cara, até que tu ligue um mais um e consiga criar uma metáfora de verdade, com habilidade bem estruturada, tu fica patinando um tempo, ou na maior parte das vezes tu acaba desistindo. Ou senão tu fica tentando, simplesmente só tentando fazer, é, utilizar padrões e comandos embutidos e não sei o quê, e parafraseando e utilizando, sabe? Dessas coisas que são extremamente simples e não são funcionais. porque no final das contas, tem que ter o sentir, né? Se não houver o sentir, você não resolve, né? Tem que. O ponto-chave qualquer comunicação tem que influenciar a neurologia. Se não criar conexões, se não influenciar, se não gerar neuroquímica cerebral, eu não fiz nada. Seja num processo de venda ou muito mais ainda na terapia. Se eu não crio novas conexões, novas ligações, se eu não desperto, não modifico a neuroquímica cerebral, não crio essas novas conexões, eu não mudo o comportamento. Entende? Eu preciso fazer isso com a minha comunicação. E esse é o nosso foco. O nosso foco sempre vai ser isso. Sempre gerar essas novas ligações, essas novas conexões, esses novos caminhos neurais. Assim a gente gera novas experiências, novos comportamentos. Beleza? É sobre isso. Tá, vamos lá. Vamos encerrar então, 22h04. Hoje se estendeu um pouquinho mais, né? Normalmente a gente tem ido nos últimos encontros até um pouquinho mais cedo. 22h04, a gente encerra por aqui. Voltamos na próxima quinta-feira. Fico muito feliz de, mesmo no feriado, ter tido a oportunidade de estar aqui trocando com vocês, de estar aqui batendo esse papo, de estar aqui fortalecendo esses laços com todos vocês, de poder falar um pouquinho também do nosso trabalho, obviamente. Para aquelas pessoas que estavam aqui justamente por conta da formação de PNL e quiserem aproveitar, tá aí a oportunidade. Se deixar passar de hoje, aí amanhã volta
acho que está no terceiro lote agora. Não sei qual exatamente é o valor, mas deve estar em torno de uns 4 mil e pouco. O valor normal é 5.997. Hoje, uma grande oportunidade para pegar o valor de primeiro lote. Algumas pessoas pegaram lá atrás, mas isso há 2 meses atrás, quando a gente abriu as inscrições. Vai ser uma turma muito bacana lá, vai ser uma turminha bem legal, um público assim de alto nível, fantástico. A gente já teve algumas turmas muito bacanas, falando só da formação de PNL, tá? Não das outras formações aí. Mas falando das formações de PNL, a gente já teve algumas turmas muito boas aqui no Instituto, a gente já teve algumas turmas que foram horríveis também, né? Mas essa turma eu tô com uma expectativa muito legal, porque é um público de. A turma do Douglas foi bem bacana, foi uma turma que foi muito legal o ano passado, acho que foi no outro ano, né, Douglas? Eu achei muito boa, assim, aquele grupo. Todos. Como Não, que realmente. O Douglas me leva um colega de escola. o grupo que o Douglas participou foi fantástico, assim, foi muito bom, assim, um grupo muito legal. A gente teve outros grupos muito bons também, e alguns grupos nem tanto. Mas esse de Balneário vai ser muito bacana, assim, pelo que a gente está vendo, assim, pelo contato que a gente está tendo com as pessoas que estão inscritas já. Vai ser um público muito bacana, exigente pra caramba também, porque são pessoas que não vão estar lá assim, que caíram de paraquedas, porque acontece, as pessoas caem de paraquedas, elas estão ali, nem sabem por que estão ali. Qualquer coisa que tu entregue já serve, porque elas nem sabem por que estão ali. Mas quando as pessoas estão ali sabendo e estão buscando ali especificamente algo, é bem mais desafiador. E a gente gosta de desafio, a gente gosta de se desafiar, a gente gosta, porque é isso que faz a gente evoluir. O simples, aquele basicão, aquilo que é fácil, não nos leva para o próximo nível. Inclusive, eu deixo aqui uma dica: se coloquem no desafio, se coloquem em pontos de desafio, de decisão, pontos que vocês precisam, ou eu evoluo, ou eu desço, sabe? Porque é aí que a gente evolui, quando a gente se desafia. Sabe aquele desconforto, aquele frio na barriga, aquele negócio desconfortável? Aquilo que faz com que a gente saia da zona de conforto e vá para o próximo nível. E nós temos uma tendência muito grande de ficar na zona de conforto, de nos manter onde é confortável, mesmo que aquele ambiente, que aquilo não seja o que a gente quer, que aquilo não seja o que a gente vem buscando, que não seja confortável de verdade. A gente se mantém naquilo porque aquilo é conhecido para nós. Aquilo a gente sabe o que é, mesmo que seja ruim, mas a gente sabe o que é. E aquilo que está num outro nível, aquilo que nos desafia, a gente não sabe exatamente o que vem pela frente, isso é desconfortável, a gente reluta, mas é só assim que a gente vai para o próximo nível. Então, se coloquem no desafio, se desafiem a evoluir. A gente gosta muito disso, tá? Pessoas, uma excelente noite de quinta-feiras, um feliz Dia das Crianças para todos nós. Afinal de contas, é muito importante que a gente se mantenha aquela mentalidade de criança, porque criança tem uma mente livre, uma mente do que tudo é possível, tudo é possível, tudo a gente pode fazer. A gente vai ficando velho e a gente vai se limitando, se limitando, se limitando, e daqui a pouco a gente não consegue fazer mais nada da nossa vida. A gente manter, a gente Verdade. despertar, a gente resgatar aquela criança lá atrás e se manter com essa visão, com essa mentalidade, cara, é fantástico, é transformador também e também nos leva para um outro nível também de vida. Pessoas, um excelente final de semana para todos vocês. Para quem a gente vai encontrar lá em São Paulo no final de semana, a gente se vê lá. Para quem a gente não vai encontrar no final de semana, na próxima quinta-feira, aqui nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, a gente se encontra novamente. Um grande abraço a todos E o Grande pessoal, boa abraço. noite, até a próxima. bom Até a final de próxima. semana Tchau. para Boa todos. noite, um abraço para todos.